Olá, boa noite. Vou ler um texto aqui que se encontra nesse livro aqui, História dos Hebreus. Esse é o volume 2, porque foi logo quando a a CPAD fez a tradução, no final da década de 80, fez a tradução do livro de Flávio Josefo, que é Flávio Josefo, autor desse livro, contemporâneo, lá dos anos 70, foi na época de Tito, da invasão de Jerusalém. E Flávio Josefo, narra a história de Judas, da família dos Macabeus, de Judas Macabeus, e eu achei essa história muito bonita. Um exemplo de fé. Eu vou ler aqui um acontecimento quando o primeiro exército do rei Demétrio é vencido pelo exército dos judeus, comandado por Judas, o Macabeu. O rei manda agora um exército muito superior. Muito superior. Vamos entender aqui. Na verdade, Judas Macabeus, eu vou ler aqui já resumidamente, porque é uma síntese da história desse combate que foi o fim da vida de Judas Macabeu. Eu aconselho todos conhecerem a história. Todos conhecerem a história. Uma história muito bonita e serve como exemplo de fé e de resignação. Diz Judas, aqui não, eu estou lendo no livro, desse segundo volume, diz assim: Judas tinha então somente 2.000 homens, e a maior parte dos quais ficaram tão atemorizados pelo número dos inimigos, que 1.200 fugiram, e restando 800. Dos 2.000 soldados que Judas Macabeu tinha, 1.200 viraram as costas e foram embora. Mas abandonados deste modo, não tinha nenhum meio de fortificar suas tropas. Resolveu combater com esses poucos soldados que lhes restavam. Exortaram-os a suprir pela coragem o que lhes faltava e superar pelo valor a grandeza do perigo. Fizeram-lhe ver a desproporção entre suas forças e a dos inimigos, e disseram-lhe que era melhor retirar-se para reunir novos soldados e voltar depois para o combate. Mas ele respondeu. Judas Macabeu respondeu: Deus me livre de ser tão infeliz, que o sol jamais me veja voltar as costas ao inimigo. Embora me devesse custar a vida, não hei de obscurecer por uma fuga vergonhosa o brilho de tantas vitórias que já conquistei sobre eles. Eu digo que a história de Judas Macabeu é uma história digna, né, de exemplos para seguirmos. Um homem que no período chamado interbíblico, os 400 anos que antecedeu a Jesus Cristo, que Deus não usara nenhum profeta, Deus não falou com o homem por nenhum meio. Judas Macabeu guardava, né, em seu coração os mandamentos do Senhor Jesus. E para defender o povo judeu, pagou com a sua própria vida. Pagou. Ele podia muito bem ter se rendido, né? Ele podia muito bem ter se entregado, escapado com a sua própria vida. Mas segundo ele, isso seria vergonhoso. E não é diferente. Podemos ver, ainda agora de noite eu falava, quantas vezes você tem um propósito, você tem alguma coisa em mente e de repente você desfaz. Por que não falar do grande Galileu? Por que não falar de Sócrates? Sócrates sabia que aquele julgamento era uma farsa.
porque ao mesmo tempo que os julgavam, que os acusava de ateu, acusava-os também de introduzir outros deuses. Morreu porque sabia, para defender a sua dignidade, a sua integridade, o seu caráter. Mas se você olhar a história de Galileu, tem um certo momento na vida que ele, com medo de morrer, renega, escreve o contrário, tudo aquilo que ele tinha escrito, mesmo quando ele sabia do seu ponto de vista que era verdade, mas com medo de morrer, disse que tinha errado. Então, se você vê pessoas diferentes, né, com caráteres diferentes e posições diferentes, e no caso de Judas Macabeu, ele poderia ter se entregue, mas ele não. Ele tinha um caráter. Ele tinha uma posição diante de Deus, mesmo quando Deus não falava, ele acreditava em Deus. Mesmo no silêncio de Deus, ele tinha aquelas convicções. Porque o verdadeiro cristão é aquele que, mesmo no silêncio, acredita, tem certeza absoluta que Deus está te vendo. Então eu aconselho você que nunca leu a história dos Macabeus, você que é cristão, que nunca leu esse livro, a história dos Hebreus, hoje ele é unificado, é um livro só. Na minha época foram 3, eu tenho uns 3 volumes, 1, 2 e 3. Você que gosta de história, exemplos de homens de fé, aqui não é um livro bíblico, é um livro de história. Conheça, leia. Não seja apenas um cristão superficial. Não seja apenas um cristão do que ouvi dizer, do que me disseram. Vá você à fonte. Judas Macabeu tinha plena consciência do que ele estava falando. Judas Macabeu, ele não era convicção. Porque convicções, elas são mudadas. Convicções, elas são alteradas. Judas Macabeu, ele tinha certeza do seu alvo principal. Preferiu perder a sua própria vida, mas não virou as costas diante dos seus inimigos. Pensemos nisso.